mais umas palavras cruzadas. Hoje vamos iniciar um novo tema, um novo trimestre, e vamos estudar dois livros, não é? Pequeninos da Bíblia, mas grandes em conteúdo, Esdras e Neemias. De certeza que durante este trimestre vamos aprofundar mais o nosso conhecimento sobre estas duas personagens. E a própria lição menciona vários episódios, e seguramente que será um trimestre onde vamos aprender mais sobre estes dois líderes, exatamente. Igreja, é uma palavra correta, é mesmo de líderes. Nós temos vários temas ao longo do trimestre, e queria só rever aqui rapidamente o índice das lições deste trimestre, dando sentido à história: Zorobabel e Esdras, que é a lição desta semana; Neemias, o chamado de Deus, enfrentando a oposição, violando o espírito da lei; a leitura da palavra; o nosso Deus perdoador, Deus e a aliança; provocações, tribulações e listas; adorar o Senhor; o povo apostatado; lidar com más decisões; e por fim, líderes em Israel. É interessante que já há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, se tinha estudado também estes livros, e em alguns cultos que eu também assisti sobre este tema, Esdras e Neemias eram aquilo que se chamavam reparadores de brechas. E depois, ao longo do trimestre, vamos poder ver o que é que significa esta expressão reparadores de brechas, mas fica já aqui, digamos, esta frase como um lema, um mote para a lição deste trimestre. É engraçado que a lição começa de uma maneira que, se estivéssemos mais distraídos, ou se não aprofundássemos mais o tema, iríamos pensar que Deus prometia coisas que não cumpria. É verdade. É verdade. E eu acho que o mais importante nas lições da Escola Sabatina, para além de nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus e sobre estas personagens, é nós, de uma forma, tentarmos colocar isso em prática no nosso dia-a-dia. Não é? É verdade. Porque acho que isso é fundamental para a nossa vida cristã e para aqueles que nos rodeiam. Eu acho que as lições deste trimestre nos vão mostrar uma coisa que todos nós sabemos, mas às vezes esquecemos, por momentos. É que a vida é complicada. Exatamente. E nós vamos entrar aqui numa época, digamos, num período de transição entre um período que podemos simbolizar com a escravidão no Egito, e com este período de menor fulgor, digamos assim, ou de apagamento do povo de Deus, a um período em que há novamente a reconstrução do templo, e depois, digamos, a questão do Egito, a questão de Babilónia, e depois, no fundo, a reconstrução do templo e, novamente, o engrandecimento do povo de Deus, deste povo de Deus, escolhido por Deus para pregar a mensagem. É interessante que não era por ser povo de Deus que não passava por dificuldades. Claro. E é engraçado, nós podemos ver que, e já falando desta promessa que Deus tinha feito, né, que após 70 anos o povo iria voltar para a sua casa, digamos assim, e é engraçado, nós podemos ver que o próprio Daniel, quando estava a estudar e se apercebeu que seriam 70 anos e que o tempo estava a chegar, não estava a ver de que forma é que Deus iria conseguir fazer com que o povo fosse para casa. Não é? E nós, transportando isso para os dias de hoje, eu às vezes até vou contar aqui uma experiência que acontece comigo. Todos nós já vimos coisas repetidas. Repetição de alguma coisa, seja de um filme, seja de um jogo de futebol, seja de um acontecimento qualquer. E a vantagem ou a desvantagem da repetição é que nós sabemos quando é que já vai acontecer. E dou por muitas vezes, quando estou a ver algo repetido, a pensar assim: como é que é possível, como é que isto ainda vai acontecer? Ou imagina, está quase a acabar, e como é que ainda falta isto acontecer? E depois nós sabemos que realmente vai acontecer. Porquê? Porque já vimos que aconteceu. E na repetição nós temos a certeza que aquilo vai acontecer. E nós aqui, eu imagino Daniela a ver a situação do povo, né, a pensar: os 70 anos estão a acabar, temos aqui o rei Ciro, né? Como é que Deus agora vai, como é que Deus vai proporcionar isto? Né?
Até há uma música de um grupo de irmãos nossos brasileiros que diz Cristo, eu não consigo ver mais além. Exatamente. Não é? E no fundo era aqui o que se passava com Daniel, olhando para as circunstâncias, para o contexto onde ele estava, estudando as Escrituras, ele percebia, os 70 anos estão a chegar ao fim, mas eu não vejo como é que isto pode acontecer, não é? E é de repente que acontece aquilo que parecia impossível de acontecer, não é? Geralmente com Deus as coisas acontecem desta maneira, quando menos se espera, quando digamos que Deus é especialista em impossíveis, quando não se consegue, quando não se vê uma saída humana para as circunstâncias, é aí que Deus atua. Outro ponto que eu acho importante também desta situação é que os desânimos ou os desapontamentos da vida são oportunidades para mudança. E assim como o Daniel, quando se apercebeu que estava na altura e que não estava a acontecer, ele não via meios, ou não via perspectivas de acontecer esta promessa que Deus tinha feito, que era, ao fim de 70 anos de exílio, de cativeiro, após o rei de Nabucodonosor ter conquistado Jerusalém, ter destruído o templo, ter levado o povo cativo para Jerusalém, Deus tinha dito, ao fim de 70 anos, vocês vão regressar e vão reconstruir o templo. E ele não percebia fazer isto. E o que é que Daniel faz? Quando vê que as coisas não estão a acontecer, ele faz duas coisas. Primeiro, reclama a promessa de Deus. Sim. Tu tinhas dito que ao fim de 70 anos nós íamos voltar. E depois ora e estuda a palavra de Deus, sim, onde ele encontrou esta promessa de que ao fim de 70 anos as coisas vão voltar. E ele suplicou a Deus e pediu a Deus, por favor, cumpre aquilo que prometeste, tu és o nosso Deus. Aqui podemos ver outra situação de, seguramente que o relacionamento de Daniel com Deus seria extraordinário, de Daniel ter, digamos, legitimidade para confrontar Deus, né? Dizer tu prometeste, então cumpre com aquilo que tu prometeste, não é? E por vezes é algo que se calhar nós não temos vergonha de fazer ou não temos a vontade de o fazer, de confrontar Deus, né? Desafiar Deus, porque se nós tivermos um relacionamento com Ele, se nós o amarmos de coração, nós não vamos ter qualquer tipo de problema em chegar ao pé de Deus e exigir no bom sentido, de clamar a Deus, de pedir que ele exatamente, se manifeste, no fundo, porque no fundo isto é um pacto que tu fazes, não é? Eu faço a minha parte, tu tens de fazer a tua parte e exigir, entre aspas, digamos assim, a Deus, e acho que Deus gosta deste relacionamento, porque mostra interesse, neste caso mostrava interesse em que Daniel tinha, e o que é certo é que Daniel pediu, mas também orava por isso. Verdade. É interessante ver que Daniel não era uma pessoa qualquer. Exatamente. Este era um homem que tinha passado pela cova dos leões, que tinha visto os seus amigos na fornalha ardente, ou conversado com ele, Deus tinha falado sobre o sonho da estátua. Portanto, Daniel já tinha passado por coisas muito mais complicadas do que esta. Não, e Daniel não podia ter ficado sentado, eu vou ficar à espera que exatamente, Deus... isto vai acontecer. Isto vai acontecer de certeza, mas não. Daniel quis envolver-se, e até acredito que Daniel tenha orado muitas vezes a dizer, se precisares, usa-me. Usa-me para cumprir à disposição de Deus. Promessa, né? Promessa que Deus tinha feito através do profeta Jeremias, não é? Que podemos ver depois em Jeremias e no capítulo Daniel, e no livro de Daniel também, no capítulo 9, em que Deus diz, ao fim de 70 anos, o povo vai retornar à sua casa e vai poder reconstruir a sua cidade e o templo. Podemos ver através desta experiência. Agora é fácil, como tu dizes, no fim, perceber que, Deus prometeu, então aconteceu. E vai cumprir. Mas nesta altura, no caso de Daniel e destes líderes, destes chefes de Israel que depois acabaram por ir, eles não sabiam como é que a história ia acabar, não é? Estavam a viver o presente. E o que nós podemos retirar daqui é que Deus cumpre as promessas. Independentemente de nós estarmos a descortinar como vai acontecer ou não, apesar de pensarmos por vezes que é impossível isto acontecer, apesar de Deus ter prometido, Deus consegue. E há um texto na Bíblia que eu gostava de ler com todos os que nos seguem, que está em Isaías 55, e versículos 8 e 9, em que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, eu acho que aqui este versículo que se encontra em Isaías resume muito das dúvidas ou das coisas que nós não conseguimos perceber. Não é? Há outro ponto que sobressai aqui nesta história, e acho que ao longo deste trimestre nós vamos poder aprofundar este conhecimento, é de que Deus tem, digamos, um plano para a humanidade, que passou pela criação da humanidade, houve a questão do pecado, a questão da primeira vinda de Cristo num determinado tempo. Deus prometeu que viria outra vez, e Deus coordena ou orienta a história da humanidade num determinado rumo. E aqui nós vemos que o rei Ciro não era um rei cristão, ou digamos assim, ou israelita, ou influenciado por Deus. Era um rei pagão, mas que Deus orientou de forma a que ele proporcionasse, que ele cumprisse aquilo que ele tinha dito. A Bíblia, a lição, usa uma expressão que é Deus sensibilizou, digamos, o coração deste homem para que o povo pudesse ir e pudesse ir com condições. Com condições. É verdade. É. Fez lembrar um acontecimento anterior, mas já lá vamos. Só uma nota aqui, porque nós vamos aprofundar depois, semana a semana, o estudo deste livro. Nem sempre o livro está escrito de ordem cronológica. É? Exatamente. E isso podia gerar alguma confusão, porque então, mas está a dizer isto agora, mas isto já foi no passado e já disse coisas depois. E ainda bem que diz isso, porque é uma das perguntas que a lição faz e que se aplica perfeitamente nos dias de hoje. Por vezes, quando nós lemos a Bíblia, sentimos alguma dificuldade em perceber qual é a ordem, isto faz sentido, agora não faz sentido, não percebemos bem o contexto. E isto leva-nos a pensar que realmente, quando nós estamos a ler a Bíblia, que devemos fazer um estudo mais aprofundado. Não é? Devemos guardar tempo para não ler, mas estudar. Não é? Porque há aquela diferença entre ler aquilo que está escrito e estudar aquilo que realmente está escrito. E um dos riscos que nós podemos correr é ler e não estudar, e depois não percebemos e achamos que é uma grande confusão. Mas, no entanto, nós conseguimos perceber que, tal como há bocado estavas a dizer que Deus tinha um plano, desde o início da humanidade, Deus tem um plano, como estavas a dizer, desde o início até ao fim, e tem um caminho. E Deus é um Deus organizado. E se nós repararmos, se nós começarmos a aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, nós começamos a perceber que realmente estes números fazem sentido. O facto de ter escrito mais à frente aquilo que foi dito antes faz todo sentido. Agora, por vezes, à primeira vista, se calhar faz-nos alguma confusão. Uma leitura superficial. Exatamente. Nem sempre é a melhor maneira de abordar estes contextos. Penso que podemos fazer aqui um pequeno intervalo nesta primeira lição de Esdras e Neemias para ouvirmos um momento musical pelo programa Sextas à Noite da Igreja da Vintes. Sem malas nem bagagens eu vim para ficar. Sou um pobre viajante que chegou ao seu lugar. Deixei ao pé da cruz todo o peso sem valor, e enfim leve posso me lançar no abraço acolhedor. Junto a ti, meu Jesus, Jesus me acolheu, mesmo assim como cheguei, com a roupa empoeirada do caminho por onde andei. Vi lágrimas em seus olhos, pois ele tanto esperou, pelo dia em que enfim o seu abraço me encontrou. Junto a ti, meu Jesus,
sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti. Nem a morte, o presente, nem o alto ou profundo poderão separar-me do teu amor. Junto a ti, meu Jesus, tenho vida abundante, um sorriso constante. Junto a ti anseio morar, cada dia junto a ti, cada dia junto a ti. Agradecemos este momento de musical. É sempre bom haver esta interação entre programas das igrejas. E agora vamos voltar aqui à nossa lição, onde vamos falar um pouco sobre algumas características que uma das personagens tinha, não é? Nós aqui, há bocado estávamos a falar que o povo estava em Babilónia, cativeiro, 70 anos, e Ciro disse que podiam ir, voltar e reconstruir. Deu-lhes meios, deu-lhes salvo-conduto, deu-lhes... Deus havia infraestruturas todas, digamos assim. Preparou tudo para ir. Isto Tal e parece qual. quase um milagre, não é? É. E isto faz relembrar uns acontecimentos alguns anos antes, bastantes anos antes até, quando Moisés Sim. sai do Egito com o povo, após o período de 400 anos de escravidão, e os egípcios, a primeira vez que eu li aquilo, ou das primeiras vezes que estudei aquilo, fazia-me um bocado de confusão. Mas se um povo que vai para andar no deserto, para que é que precisava de ir cheio de riquezas, e de ouro, e de prata, e tudo mais? Para que iam para o deserto? Não havia sítio onde gastar, nem usar aquilo também não fazia sentido. Portanto, o porquê? E quando o povo chega à Terra Prometida e vai, antes de chegar à Terra Prometida, quando Deus constrói, dá as instruções a Moisés para construir o tabernáculo, esses bens, essas pedras preciosas, esse ouro, essa prata, que tinha sido dado pelos egípcios ao povo quando saiu, fez sentido, porque foi usado para construir no santuário e nos instrumentos de santuário e por aí fora. E, portanto, vemos que Deus, os bens materiais, não são bons nem maus em si, depende do uso que nós lhe damos. A utilização que nós damos é que vai fazer com que seja bom ou que Bom ou seja mau. mau. E aqui vemos um exemplo disso em que, quer numa situação, quer noutra, o povo recebe estas joias, este ouro, esta prata, estes metais preciosos, para participar na construção de algo para Deus. E isto é importante para nós usarmos no nosso dia. O dinheiro em si, ou os bens materiais em si, não são maus, tudo depende de como nós os usamos e com que perspectiva os encaramos. Mas assim como neste povo havia Moisés que tinha determinadas características, aqui havia Esdras outro homem também tinha determinadas características. É A lição diz-nos que Esdras seria um líder, seria alguém que tinha um conhecimento profundo sobre a lei de Moisés, né? Mais à frente vamos ver a situação de como é que a educação é tão importante numa circunstância, na preparação dos líderes. E é engraçado que a lição não temos a certeza, mas seguramente que Esdras seria alguém próximo do rei. É? Teria que ser alguém próximo do rei, não é? É verdade. Aqui é interessante que Esdras é considerado como um escriba. E o que é que era um escriba? Era um professor, Digamos, não é? Era um professor hábil e dedicado. E aqui a lição diz-nos que a palavra hábil significa rápido, conotando alguém que é célere na compreensão e no uso mental da informação. Esdras, portanto, tinha uma mente rápida, era conhecido pelo seu conhecimento e pela sua argúcia mental no que dizia respeito à lei de Deus. E como é que ele chegou a este ponto? Há aqui, se lerem Esdras no capítulo 7, versículos 1 a 10, Sim. diz-nos que Esdras propôs no seu coração o quê?
buscar a lei de Deus, Sim. para a cumprir e para a ensinar em Israel, para ensinar os estatutos e os juízes de Deus em Israel. E foi esta entrega a Deus, esta vontade de participar na reconstrução da sua cidade, de ensinar os estatutos e a lei de Deus, e de guardar esta lei no seu coração, que fez com que Esdras pudesse ser um bom líder, um bom dirigente para este empreendimento que tinha tudo para correr mal. Repara que havia povos ali à volta que não queriam que o povo de Israel se reerguesse e que voltasse a ter influência, e que voltasse a ter poder, e que as muralhas estivessem fechadas, e que estivessem a adorar o seu Deus, porque eles tinham outros deuses. Mas foi isso que aconteceu, e como vamos ver ao longo deste trimestre, foi sob a proteção de Deus, e só com a proteção de Deus é que foi possível esta missão. É engraçado, nós vemos aqui estas características de Esdras e conseguimos facilmente encontrar outros homens na Bíblia com este tipo de características. Seguramente que Esdras teria que ser alguém muito inteligente, né? Para ser fácil de compreensão, e alguém dedicado que não fosse egoísta, no sentido de que não ia estudar só para ele, não ia absorver o conhecimento só para ficar para ele, mas sim para ensinar e para partilhar Daí, com os outros. A educação ser tão importante como a lição vai mencionar mais à frente. Há aqui outro aspecto muito interessante, estávamos a falar há bocado, em relação ao rei. Tu dizias e bem que o rei deu aquelas condições todas, no entanto, nós poderíamos levar a pensar que o rei se iria converter, não é? Verdade. Mas não foi isso que aconteceu. Em lado nenhum nós temos evidência Que efetivamente se converteu. que acreditasse no Deus de Que Israel. acreditasse- Não temos essa evidência. E nós não é? podemos, mais uma vez, comparar aos dias de hoje, podíamos ver esta situação, porque a lição diz-nos que o rei deu aquelas condições todas porque tinha, como direi, queria criar uma boa vizinhança, não é? Repara, no meio de uma série de tribos e de povos ali à volta, tendo um povo lá, como o povo de Israel, que lhe devesse favores, Exatamente. Era bom. Era bom. Em vez de Porque- criar conflito, criava ali alguém reconhecido e um aliado, Tal e qual, digamos, um aliado, se é houvesse isso mesmo. problemas e que podia influenciar É. aquela região. E, portanto, mais uma vez vemos aqui que Deus consegue, usando aquilo que o contexto propõe, para que a sua história, a sua direção Tal e qual. e o caminho da humanidade siga naquele caminho que Deus pretende. É interessante também que provavelmente diz-nos até que o rei queria era que, ok, levem as coisas todas, reconstruam tudo, e é interessante que ele diz, levem gado, levem os animais, para que vocês depois possam fazer as ofertas ao vosso Deus, mas Sim, não, sim. não no sentido Mas não- de adorar, que isso Nada lhe disso, interessasse, nada não, disso, não. nada disso. Ele não queria também era ter um Deus estranho, que não Claro. fosse o Deus dele, a incomodá-lo, e portanto, não, pelo sim, pelo não, como um Deu bom as político condições, faz, como não é? bom político, exatamente, deu as verdade. condições todas. Aqui verdade. poderíamos ver Verdade. que o rei, transportando para os dias de hoje, imaginemos um presidente de uma Câmara e presidente de outra Câmara, e fazer ali umas partilhas para que não houvesse nenhum conflito, não é? e mais vale ter um amigo do que criar um inimigo. E por vezes, quando estava a ler a lição, realmente à primeira vez, quando nós lemos que o rei deu estas condições todas, nós pensamos que pronto, deu porque acreditava, deu porque era do mesmo Deus, mas afinal não. não, Nada nada nos disso. diz que efetivamente que o rei se tenha convertido. Aqui também é importante depois percebermos, e vamos estudar de certeza as características de Esdras e Neemias e por aí fora, e vamos ver que eram homens que se prepararam para esta missão. Não era só levar as pessoas até a Jerusalém, até ao templo, reconstruir o templo. Havia mais missões, havia uma missão de ensino, de restaurar o sistema judicial, de recuperar as leis e os estatutos de Deus. Portanto, era uma tarefa gigantesca, digamos, aquilo que era proposto a estes homens, e passava por estas diferentes áreas, não só pela parte religiosa, mas também pela parte judicial, Claro, em que claro. se iria instaurar restaurar o sistema judicial, manter a ordem e a organização. Eram múltiplos os aspectos que eram desafios para estes homens. Mas eu volto a tocar o que era importante aqui, e porque é que Deus escolheu estes homens? Porque eles tinham proposto no seu coração uma entrega Servir. total
um serviço total, não só a Deus, mas também ao seu povo. Estes homens enfrentaram perigos, não é? Porque imagina uma caravana que sai de um determinado país para outro, sem tropas, cheio de bens para poder participar na reconstrução, uma presa fácil para os bandidos, a serem assaltados e fora, mas Esdras... Sem alguma hesitação, né? Nunca hesitou. Porque sabia que Deus estava com ele. E repara, quando nós percebemos, e certamente que Esdras estudou a profecia de Jeremias e percebeu, eu faço parte do cumprimento desta profecia que Deus, desta promessa que Deus deu. E digamos que isso é que deu o poder a Esdras para conseguir sair e ter a certeza de que Deus estava ao seu lado e que estava a acompanhar e que estava a liderar o povo neste regresso à sua pátria, não é? Estamos quase a acabar o nosso tempo e estamos quase a chegar ao final da lição e deixamos para o final aqui a parte da importância da educação, que já temos vindo a falar durante este programa, a importância que a educação teve neste episódio e noutros que podemos encontrar na Bíblia. E não é? também falas nisso porque há bocado falei em Moisés e parece que há aqui um paralelismo. Moisés foi educado nas universidades, digamos assim, egípcias. Sim. A sua formação foi para ser um líder, um dirigente egípcio, e depois ele usou todo esse conhecimento, toda a sua história de vida, toda a sua formação para liderar o povo. E agora vemos aqui que Esdras não saiu do povo de Israel e agora retornava novamente ao seu país. Se o povo teve 70 anos em cativeiro, se Esdras tivesse 90, portanto ele tinha ainda vivido 20 anos em Israel e depois tinha passado este período de cativeiro e tinha voltado. Mas repara, se ele tem menos de 70 anos, ele nunca esteve em Jerusalém, provavelmente, não sabia o que era viver naquela terra, não sabia o que era adorar o templo e, portanto, muito provavelmente Esdras foi educado e estudou e formou-se e tornou-se escriba nas universidades de Babilónia, nos estudos de Babilónia. E isso fez com que ele tivesse outro tipo de conhecimento. Verdade. E obrigou-o a estudar de uma outra forma e perceber o que estava correto e o que não estava correto. E aqui vemos homens que têm uma formação ampla e que optam e conseguem, com a ajuda de Deus, certamente, ter sabedoria e discernimento para distinguir naquilo que é verdadeiro e naquilo que não é. Eu penso que esta atitude de decisão de vida, de que eu quero fazer a vontade de Deus e pôr-nos à disposição para que Deus nos guie, como guiou Moisés, podia perfeitamente ter passado a adorar os deuses egípcios, ou como Esdras, que poderia perfeitamente ter convertido aos deuses pagãos de Babilónia, mas estes homens não. Tiveram a força de vontade de se colocar nas mãos de Deus e de querer que Deus os guiasse, independentemente da formação que tinham. Isto, para mim, é gratificante perceber que Deus não quer que nós sejamos limitados no nosso conhecimento. E há um versículo que eu há bocado, enquanto conversávamos disto, antes de começarmos este nosso programa, há o apóstolo Paulo, que era outro homem tal e qual, de grande conhecimento, que dizia: examinai tudo e retende o bem. Ou seja, procurem o maior informação possível, conhecimento, maior instrução, maior formação, estejam alerta, abertos, com os olhos bem abertos para aquilo que existe à nossa volta, mas examinem tudo à luz da palavra de Deus, à luz da influência de Deus, com o discernimento de Deus, para que depois possam escolher o bem. E homens como Esdras e Neemias e homens como Moisés fizeram isto tudo. Examinaram tudo e escolheram o bem, felizmente escolheram ser fiéis a Deus. Para finalizar, há aqui uma frase que resume, na minha opinião, resume muito bem esta lição e seguramente que vamos ter este privilégio durante este trimestre de aprofundarmos mais sobre Esdras e Neemias. E a frase diz o seguinte: na obra de reforma que deve ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não ocultem ou desculpem o pecado, nem se esquivem de defender a honra de Deus.
E foi isto que vimos que Esdras fez. Né? Não teve medo de defender o nome de Deus, não teve medo de aprofundar os seus conhecimentos e depois de ter recolhido toda a informação, de escolher o caminho certo e não guardar só para ele, mas sim partilhar com os outros e liderar este povo até à sua terra. Eram homens que tinham uma missão. Exatamente. E Independentemente dos obstáculos que se atravessassem, continuavam com essa missão. Com os olhos fixos nesta missão. E nós vemos Moisés, Paulo, temos N de exemplos. Tantos homens que tinham esta característica, uma relação forte com Deus, exatamente, uma noção perfeita da sua missão durante o seu tempo de vida e uma confiança extrema em Deus de que essa missão vem de Deus e Deus vai dar os meios para que eu possa cumpri-la. Digamos que hoje em dia Deus precisa de homens e mulheres com o mesmo espírito de Deus. O que é que tu queres que eu faça? Estou aqui para te servir. Ajuda-me a distinguir, a ter discernimento para compreender qual é a tua vontade. Não desistir, ter persistência de Daniel também, de ver que as coisas não estão a acontecer e perguntar porquê. A vida é complicada, nem sempre corre bem, não é? E acima de tudo, mostrar sempre confiança em Deus e disponibilidade para o servir. E que os obstáculos, como nós vamos ver aqui nesta história, os obstáculos são oportunidades para Deus manifestar e para Deus nos transformar e nos dar um maior conhecimento sobre si, sobre a sua natureza. Chegámos ao fim das nossas palavras cruzadas. Seguramente que vamos ter muito mais que estudar durante este trimestre. Convidamos todos que possam assistir às palavras cruzadas no nosso canal YouTube e que, acima de tudo, possam, ao longo da semana e ao longo de todos os dias, tirar um pouco do nosso tempo para estudar a palavra de Deus. Desejamos a todos uma boa semana e até à próxima. Um abraço a todos.